muito bom estar com vocês, e eu assisti uma das aulas, né, o pastor Miqueias compartilhou comigo para mim ver mais ou menos como é que estão indo as coisas aí, muito bom. Então, é um prazer estar com vocês, eu queria reforçar isso aí que o pastor Miqueias disse, né, eu sou calvinista, mas eu não sou um calvinista beligerante, né, eu tenho minhas convicções, eu acho que existem pessoas muito sinceras e pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de amor por Deus, que estão fazendo uma grande obra de Deus, que não pensam como eu penso sobre as questões do calvinismo, e eu reconheço que entre os salvos na face da terra, nem a maioria são os calvinistas, né? Então, nós temos aí muitos irmãos aí que pensam de forma diferente, então não é uma questão de guerra, é uma questão de perspectiva, mas eu acho que é interessante a gente ouvir um ao outro, dialogar sobre isso e tentar chegar num entendimento comum, até porque essas questões acabam sendo importantes, né? Elas acabam impactando a vida pessoal do cristão e a vida também coletiva da igreja, até onde for possível, é ideal que a igreja esteja unida doutrinariamente, e a gente não pode fazer isso simplesmente dizendo, cada um pensa o que quer, a gente tem que realmente procurar entender o que a Bíblia diz, né? E se uma pessoa fazendo isso chega num pensamento diferente do que o meu, eu vou ter, né, todo o mesmo amor por essa pessoa, não vou ter nenhuma contenda com ela. Mas é bom que a gente possa se expressar, né, e dialogar e ouvir o que o outro lado diz. Então, um assunto como esse que nós vamos falar hoje, sobre a expiação, é um assunto que ele é altamente complexo, sabe? Ele não é um assunto simples, e é um assunto também sobre o qual não existe um consenso. Na verdade, do, dos 5 pontos, por assim dizer, do calvinismo, que são 4, né, que fazem diferença com o arminianismo. O arminianismo concorda com o que é chamado geralmente o primeiro ponto, a depravação total. O arminianismo, propriamente, concorda. Então, são 4 pontos aí de diferença, e esse ponto, que é o da expiação limitada, é onde existe talvez a maior resistência, e existe mais gente que vai discordar de uma posição propriamente calvinista. Existem muitos aí que são calvinistas de 4 pontos, a gente fala, seriam chamados também de amiraldistas, devido a um pensador francês que teve teve essa linha de pensamento. Então, a gente vai perceber que existe toda essa realidade aí de uma controvérsia em cima desse ponto, que é um pouco mais tensa do que em relação a outros pontos, onde tem mais gente que concordaria com a posição calvinista. E, no entanto, eu acho que isso também é muito resultado de uma questão de percepção. Eu acho que muitas vezes pessoas, quando falamos sobre a expiação limitada, têm um entendimento de imediato, pelo termo, pela maneira que isso é colocado, que leva as pessoas a pensar, não, não pode ser, não é assim. E muitas vezes não se entende muito bem o que está sendo falado. Então, existe uma realidade que, quando falamos sobre a questão da expiação, o, o que os arminianos creem quando acreditam na ideia de uma morte substitutiva, que Jesus morreu em nosso lugar e que ele pagou pelos nossos pecados. Na verdade, o cerne do que isso afirma é algo que o calvinismo considera muito precioso e que nos une, ok? Então, assim, como a gente define essa questão da expiação, na verdade, muitas vezes é uma questão quase de semântica, mas tem suas implicações. Então, vamos começar a falar sobre o assunto. Eu quero começar a fazer uma citação de um teólogo chamado Robert Louis Dabney. O Dabney é do século XIX, e ele escreveu o seguinte: a questão da expiação, da extensão da expiação, como tem sido precariamente chamada, é uma das mais difíceis em todo o escopo da teologia calvinista. Um homem que a professa e diz não reconhecer força alguma nas objeções a seu ponto de vista, estaria simplesmente revelando o quanto é superficial sua mente e seu conhecimento. Isso é uma coisa interessante de falar. Então, esse homem vai seguir defendendo esse ponto de vista, mas a primeira coisa que ele diz é o seguinte: olha, as pessoas que discordam da posição calvinista nisso têm alguns argumentos fortes, eles precisam ser ouvidos. Então, a gente não pode tratar, tipo assim, isso é uma coisa óbvia na Bíblia. Se você não enxerga isso na Bíblia, você é cego. E essa atitude, ela é tola. Ele diz, uma pessoa que trata a coisa assim é simplesmente superficial, e é uma pessoa que revela, através de falar assim, que ele não tem conhecimento do assunto, ok? Então, assim, como eu disse, ao longo da história, isso tem sido um assunto debatido. Se você olhar, por exemplo, nos pais da igreja, lá no cristianismo do início, né,
da história cristã, existem afirmações que você vai encontrar que são, assim, claramente declarações de um entendimento da expiação limitada e do outro lado também. Existe, assim, uma mescla dessas afirmações, às vezes ditas pelos mesmos indivíduos, o que torna a coisa, assim, bem confusa. Mas esse cara acreditava em expiação limitada ou ele acreditava em expiação ilimitada? Então, na realidade, o que você começa a notar é que, muitas vezes, essas coisas não são tão definidas, a menos que se comece a teologicamente, tratar delas e dizer assim, mas você quer dizer o que quando você fala isso? E muitas vezes nós não temos a oportunidade de fazer isso, né, em relação aos homens do passado, por exemplo, né? Então fica difícil saber tudo que foi pensado. Mas essa questão se tornou realmente polêmica na Holanda, quando teve a controvérsia arminiana. O Jacó Armínio teve um ensino onde ele diz que a morte de Cristo faz uma expiação geral, e essa morte de Cristo que faz uma expiação geral está diferente, por exemplo, da posição que seria realmente dentro da tradição ali de Calvino e até mesmo de Lutero. Lutero tem alguma declaração também de que a morte de Cristo tem específico escopo definida para os eleitos. Então, essa questão surge ali nesse momento, e é claro que o que acontece é que isso traz uma resposta por parte dos teólogos da igreja holandesa, juntamente com outras pessoas de outros países que foram ali no sínodo que trabalhou com isso, e o sínodo de Dort, que trabalhou com o arminianismo, ele definiu da seguinte maneira, ele diz que a morte de Cristo tem um valor infinito. Por exemplo, esta morte do Filho de Deus é o único e perfeito sacrifício pelos pecados, de valor e dignidade infinitos, abundantemente suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. E isso é uma declaração interessante. Eles dizem que é um sacrifício perfeito e ele é um sacrifício de valor infinito e que ele é abundantemente suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que esclarecer, porque quando usamos o termo expiação limitada, imediatamente as pessoas pensam, mas você está limitando esse negócio, ok? Então, assim, isso é uma das preocupações que a gente tem que esclarecer. É limitado na sua aplicação, ok? Mas não no seu valor. Não é que o valor da expiação de Cristo seja um valor limitado. E também, quando a gente fala, e deixa-me ler novamente essa frase, é suficiente, abundantemente suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. Nós não estamos dizendo que se Jesus quisesse salvar mais gente do que realmente acaba sendo salvo no plano de Deus, ele teria sofrido mais, teria que ter pago algo a mais. É como se ele tivesse pago um valor, né, em moeda que dava exatamente tantos ingressos. Não é essa a ideia, ok? Nós estamos falando aqui de um valor infinito que é pago, mas estamos falando de um direcionamento, um propósito em relação a por que Jesus foi para a cruz. Qual foi a finalidade, qual foi o objetivo dele. Então, outra frase aqui dos documentos calvinistas de Dort falam assim: essa morte é de tão grande valor e poder, porque quem se submeteu a ela, no caso Jesus, que se submeteu à morte, não era apenas homem verdadeiro e perfeitamente santo, mas também o Filho único de Deus. Ele é Deus eterno e infinito, justo, desculpa, eu falei errado, por isso que eu me confundi. Ele é Deus eterno e infinito junto ao Pai e ao Espírito Santo. Assim, devia ser nosso Salvador. Além disso, ele sentiu, ao morrer, a ira e a maldição de Deus que nós merecemos pelos nossos pecados. Então, quando ele está se expressando dessa maneira, fica muito claro que eles não estão falando aqui de um sacrifício de valor limitado. O teólogo calvinista Charles Hodge, por exemplo, ele explica assim: tudo que Cristo fez e sofreu teria sido necessário para que apenas uma alma fosse redimida. E nada diferente ou nada a mais teria sido exigido se todo descendente de Adão fosse efetivamente salvo por seu sangue. Então, assim, isso é uma coisa importante explicar. Eu me lembro, quando eu estudei num seminário onde todos os professores eram arminianos. E eu me lembro claramente, em determinada aula, na aula de teologia, falando sobre a questão da expiação, o professor fez essa declaração de que o calvinismo entende que Jesus sofreu só pelos pecados dos eleitos. Ele não foi além, sofrendo mais
conforme seria necessário se fosse salvar mais pessoas. Eu, na época, não sabia que ele estava, assim, fazendo uma representação errada, né, do que é a posição calvinista. Eu pensei que realmente era isso aí. Então, assim, com esses conceitos na cabeça, muitas pessoas rejeitam a visão calvinista, mas sem entender do que nós estamos falando. Então, primeiro a gente tem que explicar, né, o que é e o que não é nós estamos dizendo. Então, isso aí é uma coisa importante já para estabelecer princípio. O que nós não estamos dizendo? Nós não estamos dizendo que não existe poder no sangue de Jesus para salvar toda a humanidade. Existe. O valor é suficiente, o poder é suficiente. Não estamos dizendo também que não existe boa vontade de Deus para com toda a humanidade, porque o calvinismo clássico, o calvinismo propriamente ensina isso. Existem pessoas que se apresentam como calvinistas que vão numa outra direção, que historicamente tem sido chamada de hipercalvinismo, que dizem que Deus não ama todas as pessoas e não tem desejo nenhum pela salvação das outras pessoas. Isso não é uma afirmação propriamente do calvinismo, mas do hipercalvinismo. Isso, infelizmente, tem se tornado comum aqui no Brasil. O que o calvinismo propriamente afirma é que, sim, Deus ama todas as pessoas, mas o amor de Deus pelos eleitos é maior e é de uma qualidade que leva Deus a assegurar certamente para eles a salvação. Já no caso de todos os outros seres humanos, por mais que seja verdade que Deus os ame, Deus está, desde a eternidade, né, planejando agir assim e, ao longo do tempo, agindo assim, não interferindo em suas vidas, como ele interfere na vida de eleitos, para garantir que os eleitos sejam salvos, ele está também, no caso dessas outras pessoas, permitindo que elas sigam seus próprios caminhos, mesmo que isso venha a causar a sua destruição. Mas não quer dizer que Deus não queira bem a elas, é que Deus opta por, mesmo com esse amor que ele tem por elas, ele não interfere no caso delas. O que, de certa forma, também é muito semelhante ao que o arminianismo ensina sobre a perdição, né? As pessoas se perdem porque elas mesmas escolhem isso e Deus não interfere, mas o calvinismo ensina que Deus interfere na vida dos eleitos de uma forma muito ativa e positiva, indo muito além do que simplesmente estender a mão e perguntar se a pessoa quer. Ele leva a pessoa a querer. Então, assim, existe essa diferença aí. Então, assim, é importante dizer que nós não estamos dizendo que existe essa ideia de uma má vontade de Deus para com as pessoas, Deus não deseja a salvação de toda a humanidade. Existe um sentido em que ele deseja, sim, a salvação de toda a humanidade, mas não no sentido em que ele definitivamente escolheu, eu vou fazer tudo o necessário para que isso aconteça. É um desejo no coração de Deus, mas eu posso dizer assim, existe uma hierarquia de propósitos no coração de Deus. Então, por mais que Deus não tenha prazer na morte do ímpio, Deus também optou por, eu quero um mundo no qual eu mostrarei também a minha justiça e a minha ira contra o pecado, e nessa decisão de fazer isso, esse objetivo está acima do objetivo que ele teria, vamos dizer, do objetivo não, do desejo que ele teria de salvar toda a humanidade. Então, Deus opta por um curso que levará pessoas à condenação. Não por Deus infundir maldade nelas, por Deus fazer uma interferência para garantir que elas pereçam, mas uma não interferência, uma espécie de largar e deixar ir e acabar perecendo justamente, merecidamente, sem uma intervenção divina que certamente resultaria no seu resgate. Vamos, então, prosseguir. A realidade, então, quando falamos da expiação, existe a ideia do objetivo. Por que Jesus foi para a cruz? Jesus foi para a cruz como uma tentativa de salvar toda a humanidade? Eu acho que quando a gente coloca a coisa nesses termos, nós já começamos a perceber que é evidente que não era esse o objetivo, né? Quando Jesus veio ao mundo, já tinha gente no inferno. Então, por exemplo, Caim estava no inferno, o rei Acabe estava no inferno e Jezabel estava no inferno. Então, Jesus veio ao mundo para salvar essas pessoas? Não, ele não foi nem para a cruz e nem desceu, encarnou nesse mundo com o objetivo de salvar essas pessoas, tirá-las do inferno. E existe uma realidade que essas pessoas já estavam no inferno e, em nenhum sentido, Jesus estava indo à cruz pela salvação delas. Ele estava indo na cruz para a salvação das pessoas que, de fato, seriam salvas. E isso é uma coisa assim tão simples que até mesmo João 3,16 diz isso, se a gente for atento. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E muitas vezes as pessoas pegam esse verso e enfatizam,
Mas todo aquele que nele crê, quer dizer, qualquer pessoa que quiser. Não, tudo bem, qualquer pessoa que quiser, definitivamente. Não, ninguém vai a Jesus realmente arrependido e crendo nele, que Jesus rejeita. Mas, assim, se você observar bem, a Bíblia diz que ele deu o seu Filho unigênito não para que ninguém da humanidade pereça, mas com o objetivo de que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, existe um objetivo específico. Jesus está morrendo para assegurar a salvação das pessoas que creem nele, e não das pessoas que não creem nele. Então, existe uma realidade aqui que todo mundo vai limitar a expiação de Jesus em alguns sentidos. Então, se eu penso assim, a aplicação do sangue de Jesus e a eficácia do sangue de Jesus em termos de salvar uma pessoa, ele produz realmente a salvação de toda a humanidade? E as pessoas, então, vão dizer, não, a menos que elas não sejam cristãs evangélicas, né? Tem alguma heresia universalista que dizem que toda a humanidade é salva. Então, assim, o que acontece aqui? Ou a eficácia de Jesus na cruz, ela não é suficiente para salvar as pessoas por quem ele morre, e resta alguma coisa a ser feita além do que Jesus faz na cruz por elas, e então o que acontece é que o poder da cruz é limitado, ou então o que Jesus faz na cruz de fato salva as pessoas e definitivamente resolve o problema delas, mas existem pessoas que não são salvas porque o que Jesus fez na cruz não foi por elas. Entende? Se Jesus fez na cruz, mesmo por toda a humanidade, então, por que alguns perecem e outros não? Porque todo evangélico concorda que alguns perecem e alguns são salvos. Então, se Jesus fez o mesmo na cruz por todos, não é a cruz que faz, então, toda a diferença. Sim, o perdido, a cruz não o salva. O salvo, a cruz, sem ela, ele não seria salvo. Mas só o que Jesus fez na cruz não foi o suficiente. Porque o que Jesus fez na cruz, ele fez igualmente pelos que perecem também. O que é esse outro elemento que falta, entende? Então, aí nós entramos numa questão do que é realmente a doutrina da expiação. Porque se entendemos a palavra expiação, expiar significa realmente resolver esse problema do pecado. Então, se Jesus resolveu, de fato, o problema do pecado na cruz, é claro que existe a necessidade do Espírito Santo aplicar isso ao coração, levar a pessoa a crer, unir a pessoa a Cristo e tal. Mas o que estamos falando aqui é que o pagamento daquele pecado foi, de fato, realizado. E não se pode cobrar esse pagamento de novo. Então, o que faria uma pessoa no inferno se o pecado dela foi pago, foi expiado, entende? Então, essa é uma questão que se levanta quando falamos sobre isso. Teve outra pessoa levantando a mão aí? Ok, Acho podem? que não. Acho que não. Tá. Podem falar comigo, tá? Qualquer coisa, a gente dá uma parada aqui, eu prossigo. Ok, muito bem. Então, existe essa realidade, sabe, de expiação limitada. Algumas pessoas não gostam dessa frase, porque ela realmente cria a ideia, assim, de que alguns limitam e alguns não. De fato, todos limitam, ok? Todos limitam. Ou o efeito de Jesus morrer por você é suficiente para te salvar definitivamente. De modo que Jesus morrendo por você, você será salvo, certamente, que é a posição calvinista, mas Jesus não faz isso por todos? Ou o que Jesus faz por você na cruz não é o suficiente, porque Jesus faz isso por pessoas que acabam perecendo, e existe algo a mais, além disso, necessário. E essa que é a questão que está em tensão aí, tá? Bem, vamos fazer o seguinte, então, vamos dar uma olhada em termos bíblicos de como que isso funciona, e eu gostaria de simplesmente refletir sobre o fato que, quando falamos de sacrifício, sacrifício é uma coisa que aparece desde muito cedo na Bíblia, e a ideia de Jesus morrer na cruz é a ideia de que ele se entregou a si mesmo como um sacrifício pelos nossos pecados. Então, a Bíblia vem trazendo essa mensagem desde o início. Então, existe a ideia da substituição penal no sacrifício. O indivíduo não morre, mas alguém morre no lugar dele, o animal morre no lugar dele. É claro que os animais são símbolos, símbolos que apontam para Jesus. Então, vamos pensar sobre como acontece isso. No Velho Testamento era muito comum o indivíduo que fazia um sacrifício, ele colocar sua mão na cabeça do animal, se fosse um cordeiro ou um cabrito, alguma coisa, e simbolicamente transferir como se fosse a sua culpa para aquele animal e ver o animal ser morto na sua frente, com a ideia de que isso é o que teria que acontecer comigo. Só não acontece comigo se existir alguém que toma o meu lugar. Aquele animal não serve, mas ele representa
o que precisa realmente ser feito em meu lugar. Então, lá desde o início, na Bíblia, quando você começa a ver sacrifícios, o sacrifício de Caim e de Abel, em Gênesis, no capítulo 4, você já nota que sacrifícios são feitos não de uma forma assim, a pessoa não chega perante Deus para ofertar um sacrifício e diz assim, eu sou parte de uma raça humana pecadora, então vou fazer um sacrifício por toda a humanidade. O sacrifício é feito com um escopo específico em mente. Caim faz um sacrifício em relação a si próprio e Abel faz um sacrifício para si. Deus aceita aquilo que Abel faz, o sacrifício de Abel, não aceita o sacrifício de Caim. Caim não pode chegar ali e dizer assim, tudo bem, se Deus aceitou o meu, todo jeito teve um sacrifício valendo para mim, né? Porque Abel fez um, ele faz para toda a humanidade, eu sou da família dele também, então estou dentro. Você vê que, assim, o sacrifício de Caim era para ele, o sacrifício de Abel era para ele, aquele animal estava ali como se fosse sendo sacrificado por ele. A mesma coisa no sacrifício da Páscoa. Lá no Egito, quando as pessoas saíram ali do Egito e Deus estabeleceu o ritual da Páscoa, cada família, então, tomaria um animal e quem participava daquele animal, comia do animal. E então o sangue era colocado nos umbrais da porta para que marcasse aquela casa. E todo mundo dentro daquela casa tinha que comer daquele animal, daquele animal sacrificado. E aquele animal morria por eles. Então a morte não atingia aquela casa. Você vê o simbolismo? O sangue aplicado à casa, o indivíduo representado comendo do animal, comendo da carne do cordeiro sacrificado. Então, essa participação era uma maneira de mostrar a identificação de quem morreu, de quem é protegido pela morte daquele animal. A Páscoa, a Bíblia diz que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Então, existe essa representação do que Jesus faz por nós ali. E quando nós, por exemplo, como igreja, participamos da ceia do Senhor, estamos basicamente dando essa mesma encenação dessa ideia. As pessoas por quem aquele sacrifício foi feito é quem? É quem come daquele sacrifício, simbolicamente pelo pão, no caso. Então, é sempre nessa direção que as coisas vão. Quando você chega na lei de Moisés, onde tem os animais sacrificados, a mesma coisa é verdade. Você tem, por exemplo, o dia da expiação. Eu vou mostrar um pouco daqui a pouco nessa aula, um pouco sobre a questão do dia da expiação e como ele era específico também. Ele não era um sacrifício que era feito por toda a humanidade, era um sacrifício feito por Israel. E havia, então, um simbolismo também nisso para representar como que Jesus morre pelo seu povo. E essa é toda a narrativa da Bíblia, ela toda vai nessa direção. É uma coisa que muitas vezes não salta à vista das pessoas, mas está no texto. Agora, vamos olhar algumas passagens bíblicas. Eu quero começar agora em João, no capítulo 17, porque muitas pessoas entendem que aqui estamos falando do que chamamos a oração sacerdotal de Cristo, que quando Jesus está para ir para a cruz, ele faz essa oração de intercessão e depois ele vai e ele é crucificado. E é muito semelhante àquela questão lá no Velho Testamento, onde o sacerdote fazia, então, uma intercessão pelo povo, depois ele seguia com o ritual, fazia o sacrifício e apresentava o sangue do sacrifício perante Deus. A Bíblia até mesmo fala sobre isso, que os sacerdotes, eles tinham que primeiro fazer a propiciação, né? Antes de fazer a propiciação, eles faziam a intercessão pelo povo, e depois eles chegavam lá e faziam o sacrifício. Então, o que acontece com Jesus é que, nesse momento, antes de ir para a cruz, ele faz essa oração sacerdotal, e veja como que ele se expressa. Isso aqui é super interessante e é importante. Verso 9, Jesus fala, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ok, então aqui nós temos uma oração, e a oração, Jesus especificamente diz, essa oração sacerdotal que ele faz rogando a Deus, não pelo mundo todo, mas por aqueles que me deste, ou seja, pelos eleitos, porque são teus. Verso 10, ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Verso 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, ou seja, todo mundo dali para frente que viesse se tornar crente por meio da palavra de Cristo, registrada aí pelos apóstolos e transmitida até nós por meio deles. Verso 21. A fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos, então, destacar algumas frases aqui. O verso 19, Jesus fala assim, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Ok, ele já explicou quem são os eles. Os eles não é o mundo inteiro, mas aqueles que são de Deus, que Deus deu para Jesus, que inclui todos aqueles que criam nele naquele momento, ou até então tinham crido nele, e todos aqueles que viriam a crer nele futuramente. Jesus disse, eu não estou rogando aqui, a minha oração, essa oração sacerdotal, não é feita pelo mundo todo, mas por estes, pelos eleitos, propriamente. E aí ele fala assim, a favor deles, claramente dos mesmos aqui, dos eleitos, eu me santifico a mim mesmo. Agora, santificação é uma palavra que, na sua origem, ela significa separação, e geralmente fala-se de separação do pecado. Então, nós sabemos que uma vida santa, uma vida separada do pecado, tudo mais, mas não existe a ideia de que a vida de Jesus era ímpia e ele precisava de tirar o pecado da sua vida. O que é, então, a ideia de que Jesus iria se santificar? É que, na realidade, o animal que seria sacrificado, ele também era separado para essa finalidade, ele era santificado para o sacrifício. Então, o que acontece? Se você pegar ali a ideia, havia um tempo em que Jesus não era ainda santificado a favor destes, pelos quais ele agora se santifica, ok? Agora ele se santifica a favor destes. Como assim? Vou fazer uma comparação aqui. Veja, por exemplo, o que diz a Bíblia em Êxodo 28, verso 41. Aqui é sobre o sacerdote. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Então, Jesus também, ele vai ser santificado para o papel de ser sacerdote, de ser nosso sumo sacerdote. Ok? E ele fala que ele se santifica para ir para a cruz, basicamente. Então, ele vai ser o nosso sumo sacerdote assim, fazendo esse papel. E ele diz que ele se santifica para que eles também sejam santificados na verdade. Observe que o resultado que ele deseja alcançar é o quê? Que todo mundo seja santificado na verdade? Não. Eles, os que o Pai lhe deu, não o mundo, tá? Então, por que Jesus se santifica? A favor destes. E o objetivo pelo qual ele se santifica é para que eles sejam santificados na verdade. Se ele não fizesse isso, eles não poderiam ser santificados. Então, isso aqui é um negócio muito interessante. Agora, como eu falei também, existe não somente a consagração do sacerdote, o sacerdote, então, é santificado para o papel, mas existe também o animal que é consagrado, ok? Então, não havia, por exemplo, nenhum cordeiro que nascia consagrado. Era necessário que, quando o animal fosse sacrificado, que esse animal fosse consagrado ao Senhor. E havia, então, como parte do ritual, isso, onde o animal era separado para isso, destinado, e envolvia, como eu disse, a pessoa colocava a sua mão sobre o animal, simbolizando uma transferência do pecado ali. Ok? E da mesma sorte, Jesus, o Cordeiro de Deus, se santificou a favor das pessoas por quem ele estava orando. Verso 19, ele diz, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, ele se santifica a favor deles. Ele se consagra como um sacrifício para ser oferecido, um sacrifício para ser oferecido a favor de quem? A favor deles. Então, quer dizer, essas coisas estão aqui, então, são coisas que a Bíblia explicitamente diz, e muitas vezes as pessoas leem isso e não captam toda a ideia, muitas vezes porque não estão pensando em termos de, aqui estamos tendo um sacerdote se consagrando e um sacrifício sendo consagrado para ser oferecido ao Pai. Porque Jesus Cristo fez expiação pelo sacrifício de si mesmo. Não é isso que a Bíblia diz, lá em Hebreus? Muito bem. Então, vamos observar mais alguma coisa aqui. O verso 20, ele diz, por estes, não somente, né, somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer por intermédio
da sua palavra. E ele fala, então, é a favor destes. Então, mais uma vez, Jesus deixa bem claro que não é pelo mundo inteiro que ele se santifica, porque se fosse, não teria necessidade de falar assim. Não somente estes, mas também pelos que vierem a crer. Mas é exclusivo, não envolve outras pessoas. Ok, então, o símbolo disso, claro, lá no Velho Testamento, o símbolo, a representação disso, existem muitas representações disso, os sacrifícios todos que foram feitos apontavam para isso, mas o sacrifício mais dedicado a fazer essa função dentro da liturgia do rito de Israel era o dia da expiação. E o que acontecia, então, quando eles faziam a expiação pelos pecados do povo, é que, no início, Arão, depois seus filhos, seus descendentes, sempre da linhagem de Arão, os sacerdotes, eles usavam um peitoral. E você se lembra disso, né? As 12 pedras estavam ali, e cada uma das pedras tinha o nome de uma das tribos de Israel. Êxodo 28, verso 29, diz assim: Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Olha só que interessante, ele entra com aqueles nomes no seu peitoral e é como se fosse, então, ele entra representando essas pessoas. É como se essas pessoas dessem a ele uma procuração para ir lá e fazer esse ritual em nome deles, os representando, tá? Então, o sacerdote que fazia a expiação, ele não fazia a expiação pela humanidade. Era muito claro que ele fazia essa expiação pelos filhos de Israel. E eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura agora em Levítico 16, porque ali onde o dia da expiação é descrito, o que era o ritual, isso é muito claro. A Bíblia mostra, então, que a nação de Israel, a essa altura, ela é representativa, né? Ela tem um papel tipológico. E na tipologia, Israel representa os salvos, o povo de Deus. Então, o Israel é um termo para o povo salvo, né? Príncipes com Deus. Agora, nem todo mundo da nação de Israel era salvo, óbvio, e isso é entendido. Mas na maneira em que a coisa era feita, o que isso fazia era uma representação do fato de que dentro da humanidade havia um povo escolhido. E o sacrifício que era oferecido, o sangue que era vertido, era em prol desses da nação escolhida. Agora, a verdadeira nação escolhida, que é redimida pelo verdadeiro sangue do verdadeiro cordeiro, é o povo de Deus eleito de todas as épocas, ok? Então, a encenação trabalha dentro de uma espécie de parábola onde a nação física representa uma nação espiritual. Mas a representação é essa, propriamente. Levítico 16, verso 15, fala assim: depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez, não é como, é por isso que eu errei, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas de quem? Dos filhos de Israel e das suas transgressões e dos seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, e observe bem, depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará a expiação por ele. Tomará o sangue do novilho e o sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Então, a ilustração máxima que você tem no Velho Testamento do que Jesus Cristo faz na cruz, o que ele vem fazer na cruz, é uma ilustração onde especificamente é declarado. Isso é algo que não é feito por toda a humanidade, é feito pelo povo de Deus, é feito pelo povo escolhido. E então, assim, a coisa é representada. Então, assim, isso tem que estar no nosso entendimento, a gente tem que perceber
para onde a Bíblia está caminhando com essas coisas todas. Porque não faria sentido defender uma expiação limitada se desde o início sacrifícios eram feitos assim. Seres humanos estão pecando e alguém fosse lá e falasse assim, Senhor Deus, tem misericórdia dos seres humanos, vou fazer um sacrifício aqui em prol de toda a humanidade, tá? Em toda a humanidade. Aí o senhor vê aí a quem o senhor vai aplicar isso conforme eles merecem ou não, mas eu estou oferecendo sacrifício por todos. Nunca foi assim. Sempre o sacrifício era oferecido especificamente pelo pecador que deveria ser favorecido. Então, nessa situação também. Bem, é claro que Jesus não tinha que fazer um sacrifício pelos seus próprios pecados primeiro, né? Como diz lá o caso do sumo sacerdote pecador, mas Hebreus 7, 27 diz que o que acontece no caso de Jesus é que ele também faz um sacrifício não por toda a humanidade, mas pelos pecados do povo. E a ideia é o seu povo, o povo que ele representa ali. Veja, Hebreus 7, verso 27 diz que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Só um instante, gente. Eni, tira o braço daqui. Ok, desculpa, ele está deixando o cachorro entrar aqui. Ok, então o que acontece? Essa palavra, a Bíblia diz, o sacerdote fazia o quê? Primeiro fazia um sacrifício por si mesmo e depois pelo do povo. Jesus não tem necessidade de fazer essa primeira etapa. O que ele fez? O que ele fez foi só a segunda etapa. Como assim a segunda etapa? Fazer um sacrifício pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Fez isto o quê? Ofereceu um sacrifício pelos pecados do povo. Está vendo, então, a simbologia, o paralelo? Não pela humanidade, mas pelo povo dele, pelo povo que ele entra representando, propriamente. Então, assim, essa linguagem é basicamente algo que precisa ser observado, e eu quero mostrar daqui a pouco que isso aí é muito consistente, tá, na Escritura. Agora, naturalmente, pessoas que vão ter dificuldade com essa doutrina têm motivos para isso, né? Eu falei sobre isso no início. As pessoas muitas vezes apontam certos textos da Bíblia e dizem, mas espera aí, como que é possível isso aí que você está dizendo? Porque a Bíblia fala também essas outras coisas. Então, vamos dar uma atenção para isso, porque né, é muito fácil você mostrar só um lado da questão, o outro lado da questão agora, então. Pessoas vão dizer, mas a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Esse é o anúncio de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não dos eleitos, mas tira o pecado do mundo. E também nós temos 1 João, capítulo 2, eu vou ler aqui os versos 1 e 2, que é um texto muito importante nessa discussão. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, até aqui ele está dizendo que a mensagem que ele escreve aos cristãos é para que os cristãos não pequem, naturalmente. Agora ele diz, mas você que é cristão, que é salvo, se você peca, não quer dizer que Deus te risca, né? É porque você tem um advogado que te defende. Aí ele cita essa questão, e ele diz, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e aí no verso 2 ele segue isso dizendo, e ele, Jesus Cristo, o justo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, essa linguagem é o que leva muitas pessoas a pensar, gente, como que as pessoas dizem que a expiação ela é de escopo específico para os eleitos, os que acabam sendo salvos? Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que Jesus não é a propiciação somente pelos nossos pecados, mas é também a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Ok, então, assim, tem mais que uma maneira de lidar com isso, entender isso. Eu quero sugerir alguma coisa. Eu não acho que isso está dizendo realmente que Jesus expia os pecados dessas pessoas, de toda a humanidade, porque se ele expia os pecados de toda a humanidade, então não resta nada a ser pago. Não existe mais o que pagar pelos pecados. Foram expiados. E eu acho que essa é a força da palavra, ok? Eu acho que a palavra tem esse sentido, e eu vou mostrar motivos para essa conclusão daqui a pouquinho. Mas o que eu acho que realmente está sendo dito aqui é que, quando ele fala dessa maneira, o apóstolo João está muito naquela mentalidade do choque de inclusão de outras nações, e não somente o povo de Israel, nesse momento ali. Então, quando falamos aqui sobre isso,
Vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo congelado aqui, parece? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, ok, muito bem. Não, desculpa então. Fiquei só em dúvida aqui, que eu fui olhar a tela e... Ok, continuando. Então, quando o povo de Israel vivia no Velho Testamento naquela mentalidade de que as pessoas das outras nações não eram a causa importante para Deus e tal, e isso era tão forte dentro do povo de Israel, que quando Jesus manda a mensagem para os gentios e pessoas do mundo inteiro vão sendo salvas, isso foi até difícil para os primeiros cristãos entenderem. Você sabe disso pelo livro de Atos, toda aquela dificuldade que eles tiveram até de acreditar, né? Então, isso ainda era ali para eles uma coisa assim maravilhosa, uma coisa que provocava realmente esse maravilhar-se. E então, assim, isso seria algo que poderia também ser referido aqui. Ele diz, e não é só de judeus, não, mas pelos, né, o mundo inteiro. Então, poderia estar falando nesse sentido. Deixa-me dar um motivo para concluir dessa maneira. No escrito do Evangelho de João, você vai encontrar isso, por exemplo, capítulo 11 de João, verso 49. É muito interessante como que esse deslumbre com o fato de que Deus também incluiu os gentios aqui e salvou pessoas do mundo inteiro, aparece na Escritura. E isso era tão chocante para aqueles primeiros judeus que escreveram o Novo Testamento. João 11, 49 diz, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Olha só, pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ou seja, não só por Israel, mas pelo mundo. Mas não, ele não faz essa declaração pelo mundo, ele diz o quê? Para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ou seja, os filhos de Deus do resto da humanidade. Então, a linguagem que a Bíblia está empregando aqui eu entendo, algo que faz sentido, lá de João, 1 João capítulo 2. Agora, assim, se uma pessoa vai insistir comigo, para mim isso não serve não, tá? Para mim, eu acho aqui que você está fazendo expiação pelo mundo inteiro. Ok, eu vou consentir que naquele texto pode-se entendê-lo dessa maneira, tá? A questão é assim, como você vai harmonizar isso com o restante da Bíblia? Eu estou propondo uma maneira de interpretá-lo que eu acho mais fácil de harmonizar com o resto da Bíblia. Senão você constrói uma coisa aqui, em 1 João capítulo 2, que eu não saberia harmonizar com o resto da Bíblia, tá? Porque se a expiação é geral, ela é ilimitada em termos de aplicação a toda a humanidade, e é isso que ele está dizendo, então eu vou ter dificuldades com outros textos da Bíblia. Então, assim, você vai ter que escolher a sua dificuldade aqui. Deixa-me, então, tratar de outro trecho que é usado da mesma maneira. Hebreus capítulo 2, a partir do verso 9, existe uma seção onde isso aparece de novo, e eu quero ler um pouco mais do que apenas o verso 9, porque se você ler o todo, você percebe que o autor de Hebreus, ele está falando, quando ele diz todo homem, ele tem todo homem, mas não todo homem de toda a humanidade em mente. Eu acho que isso se torna claro pelo contexto. Veja só, Hebreus 2, verso 9 diz, Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então, essa frase, Jesus provou a morte por todo homem, tá? Bem, vamos continuar lendo. Porque convinha que aquele por cuja causa e por causa de quem todas as coisas existem, no caso Jesus, conduzindo muitos filhos à glória, veja, conduzindo muitos filhos à glória. Estamos falando de pessoas específicas aqui, as pessoas que chegam até a glória. Aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles, no caso Jesus. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de chamar-lhes irmãos, chamar irmãos a quem? Aqueles que ele conduz à glória, dizendo, a meus irmãos declararei o meu nome, o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez,
Eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, no caso de Jesus, igualmente participou, ou seja, ele se encarnou para ser igual esses filhos que ele está indo buscar. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Agora, uma pergunta, aqui no verso 15, e livrasse a todos, que todos que é esse? Toda a humanidade? Jesus, por morrer na cruz, ele livra a todos da humanidade do pavor da morte? Bem, evidentemente não. Então, esse todos, estamos falando de um grupo, todos de um grupo. O verso 16, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ou seja, ele não veio aqui no mundo resgatar os anjos. E a humanidade? Só aqueles da humanidade que propriamente nós chamamos a descendência de Abraão. Aqueles que são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, propriamente dizendo. E então o verso 17 conclui dizendo, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. De novo, linguagem que no Velho Testamento não significa a humanidade, significa aqueles representados pelo sumo sacerdote quando ele entra com os nomes deles sobre o seu corpo, para então o sacrifício valer por eles. Então, quando a gente lê isso aqui no contexto, todos e todo homem, quando está dizendo aqui que ele provasse a morte por todo homem, esse texto, para mim, assim, se você mudar de marcha no verso 10 e falar que não, até o verso 9 é todo homem de toda a humanidade, mas daí para frente é todo mundo que acaba sendo salvo, eu acho que você faz um desserviço ao texto, sabe? Porque realmente o texto está tratando de uma coisa só. O que Jesus fez na cruz, ele fez por todo homem. Ele fez por todo homem que se identifica aqui como descendente de Abraão, não por todo homem que é descendente de Adão, por assim dizer. Então, assim, esse é o modo que eu lidaria com esses textos que as pessoas apresentam. Tem mais um texto que eu acho que é importante olhar também, 2 Coríntios, capítulo 5, e eu acho que é a mesma coisa aqui, você tem um contexto que esclarece. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, a Bíblia, quando fala aqui, um morreu por todos, o pessoal fala, Jesus morreu por todos, ele morreu por todos, verso 15. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos e tal. Tá, agora, o problema com isso é que na mesma sentença, o apóstolo Paulo diz, logo todos morreram. E o que ele quer dizer que todos morreram? Ele quer dizer que todos tiveram essa questão de, em Cristo, morrer, para ter uma nova vida, com a sua ressurreição. É uma linguagem muito estabelecida do apóstolo Paulo. Se com ele morremos, também com ele seremos, se formos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente seremos também na sua ressurreição. Então, assim, a pessoa que morreu é só o salvo. Os outros não morreram para si mesmos, não tiveram essa experiência. E quando diz um morreu por todos, logo todos morreram, o todos, do todos morreram, tem que ser o mesmo todos do ele morreu por todos. Então, ele morreu por todos os do seu povo. Então, consequentemente, todos nós já morremos para o pecado. Porque, estando em Cristo, nós já morremos para o pecado. E estamos falando, então, disso aqui. Então, essas passagens não são passagens que fazem, assim, força, ao meu ver, contra a posição do objetivo específico da morte de Cristo, né? Eu falei sobre a maneira que Paulo fala disso, se você lembra em Romanos, ele fala coisas assim, porquanto quem morreu está justificado do pecado, né? E se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E essa linguagem que ele também lança a mão, aqui quando ele fala em 2 Coríntios, logo todos morreram. Ele está falando não toda a humanidade. Bem, então assim, são passagens que pessoas usam. Agora, eu acho que essas aí são as principais, tá? 3 passagens principais para defender a expiação ilimitada, e eu acho que a de 1 João, a mais forte. Eu acho que existem argumentos que vão favorecer
nesses textos, você olhar por outro lado, é possível fazer isso com esses textos, e eu caminho nessa direção. Então, deixe-me progredir, então, um pouco e mostrar assim, alguns motivos pelos quais eu vejo aval bíblico para dizer que a morte de Cristo não pode ser uma expiação de pecados de todas as pessoas da humanidade. Primeiramente, em Apocalipse, capítulo 5, os versos 9 e 10, nós temos uma passagem bem interessante. Eu vou dar um tempo para vocês abrirem aí, se vocês vão acompanhar essas leituras, porque realmente agora faz diferença acompanhar, tá? Em Apocalipse, capítulo 5, o povo de Deus está louvando a Deus e glorificando a Deus, e é o cântico aqui dos redimidos, propriamente. O verso 9 diz, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ok, essa passagem é bem interessante. Jesus comprou com o seu sangue toda a humanidade, porque aqui a Bíblia diz que ele comprou pessoas que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações, e esses que ele comprou, ele constituiu em um reino e sacerdotes. E esses, de fato, reinarão sobre a terra. Ou seja, esses têm salvação. Então, não existe como dizer aqui que a Bíblia trata que o que Jesus fez na cruz é comprou toda a humanidade. Ele comprou da humanidade um povo. E os que foram comprados são esses aqui. E eu diria que existe até mais forte evidência disso se nós olharmos no capítulo 14. Eu não estou com esse texto anotado aqui, mas eu vou abrir até lá. Eu queria que vocês observassem isso também. Como que em Apocalipse, no capítulo 14, é uma coisa semelhante dito. Verso 3. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e o dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Ok, eu sei que isso aqui entra em questão de interpretação do Apocalipse, ok? Mas, no meu entendimento, o número 144 mil é um número simbólico para ser aquilo que é o número completo de todos os salvos de todas as épocas, tá? Aqui, essas pessoas são designadas como quem? Os que foram comprados da terra, quer dizer, tem um grupo maior, mas nem todos foram comprados. E o verso 4, então, prossegue e diz, são esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá, são identificados, então, como pessoas de vida pura, pessoas que são os seguidores do Cordeiro, são os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e para Cristo. Veja, da humanidade, Deus redimiu algumas pessoas. Então, remidos dentre os homens. E ele redime com seu sangue. Então, os que são redimidos não são todos da humanidade, mas são alguns da humanidade, que são retratados, no meu entendimento aqui em Apocalipse, por esse símbolo, ok? Mas, assim, se não quiser concordar comigo sobre essa questão aí do Apocalipse, tudo bem. Eu sei, Apocalipse é difícil e eu também tenho minhas dúvidas, tá? Mas eu apontaria também esse texto como um trecho que eu creio realmente dá esse entendimento aí da natureza aqui do que é a morte de Cristo e a sua redenção. Aqui, 1 Samuel, capítulo 3, o verso 14. Eu queria também que vocês olhassem esse texto, que esse texto aqui é de muita importância. Ok, vamos entender a situação aqui. Nós temos no período ali em que esse texto está narrando, o sacerdote Eli, que tem indivíduos, seus 2 filhos são homens terríveis, homens assim, ímpios, perversos, estão fazendo com que a religião lá em Israel se torne assim, uma zombaria de Deus, e eles estão lá como sacerdotes, e Eli, o sumo sacerdote ali, ele deveria ter os tirado de exercer o sacerdócio, mas ele não fez isso, ele repreendeu, falou com eles, mas ele não foi tão enérgico quanto Deus teria cobrado dele ser. Então vem essa profecia contra ele, e a profecia que vem contra ele tem uma parte bem específica,
que tem a ver com isso aqui. 1 Samuel 3, verso 14, fala assim: portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhes será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Essa é uma frase muito interessante. O que acontece ali no Velho Testamento, você vai se recordar que a Bíblia diz que os sacrifícios do Velho Testamento, eles, na verdade, não resolviam o problema do pecado, porque é impossível que o sangue de bodes e de touros remova pecados. Vocês lembram disso? Agora, por outro lado, a Bíblia diz que o que se fazia naqueles sacrifícios era recordação de pecados, até que viesse o sacrifício perfeito que, de fato, resolveria o pecado. Agora, dentro da nação de Israel, com toda aquela realidade ali que eles estão fazendo, aqueles sacrifícios e tudo, aquilo simbolizava alguma coisa. Então, era o entendimento que as pessoas tinham que uma pessoa que era de Deus, era realmente salva e andava com Deus, aquele animal sacrificado pelos sacerdotes no templo, aquela coisa toda, aquilo não era o que resolvia o pecado dela, mas aquilo apontava para algo que, de fato, resolveria o pecado dela, eventualmente. Um dia viria um sacrifício perfeito, que faria com que não houvesse mais necessidade nem de outros sacrifícios depois seriam oferecidos. E, no entanto, a pessoa fazia aquele sacrifício na esperança de quê? De que o pecado dele fosse um dia expiado, de fato expiado. Não simbolicamente expiado no ritual, mas efetivamente expiado. Agora, o que é dito aqui para Eli em relação a esse pecado que os filhos dele estavam praticando, que estamos aqui falando de um pecado que a Bíblia anuncia para ele, prediz para ele, que esse é um pecado que nunca será expiado por nada. Não existe nada que fará sacrifício disso aí, ó, que fará expiação disso aí. E observe que a palavra expiar é usada aqui. Nunca lhe será expiada. Então, nenhum sacrifício jamais será feito, nenhuma oferta jamais será feita que fará a expiação desse pecado. Agora, você também percebe que a expiação, ter o pecado expiado, significa necessariamente que o indivíduo é isento de ter que pagar por ele. Ele recebe o perdão. Você vê como que isso funciona? Porque se fosse o caso, dizer que não, um dia ele vai ter o pecado expiado. Mas isso não quer dizer que ele vai ser perdoado. Aí vai depender, vai depender. Não, se ele foi, de fato, alguém que teve o seu pecado expiado, significa que não resta mais nada para ele ter que pagar. Isso é subentendido aqui nessa linguagem desse texto. Agora, assim, a pessoa que vai dizer para mim, eu acredito que Jesus na cruz expiou todos os pecados de todas as pessoas, eu não sei o que fazer com esse verso, e eu não sei o que essa pessoa diria. Essa pessoa vai dizer assim, não, a profecia do profeta de Deus errou? Ele vai dizer para mim, não, eu sei, aqui a Bíblia diz que esse pecado nunca seria expiado por nenhum sacrifício que fosse. Só que foi expiado sim, quando Jesus morreu na cruz, ele fez a expiação por esses pecados também. Agora, a conclusão natural que você começa a ter daqui é que a Bíblia está tratando assim, pessoas que nunca terão seus pecados perdoados são pessoas que, de fato, nunca terão seus pecados expiados. Entende? Esse é o recado aqui. Um dia haverá alguém que expiará os pecados, mas ali ele fará a expiação pelos pecados do povo. Que povo? O povo que simbolicamente é representado na nação física de Israel. Que povo que é esse? Os eleitos de Deus de todas as épocas. E se nunca o pecado seu foi expiado, você mesmo tem que pagar por ele. Você não será perdoado. É essa maneira que a Bíblia trata a palavra expiação. E é por isso que eu não tenho como pegar a palavra expiação e julgar ela assim de uma maneira muito abrangente, dizer, não, Jesus expia os pecados de todos, até daqueles que nunca obtêm perdão. A maneira que a Bíblia fala sobre isso é, o que acontece de fato é que os pecados dessa pessoa não serão jamais expiados. Então, assim, é muito semelhante à questão que eu falei. Jesus não estava na cruz com o objetivo de pagar pelos pecados de Jezabel e tirá-la do inferno, né? Não tinha objetivo nenhum desse. O objetivo de Jesus era salvar as pessoas por quem ele se consagrou, aqueles que seriam, enfim, salvos pela graça de Deus. Ok, mais um trecho, e eu acho que agora a gente chega numa conclusão aqui, o meu horário está no final, né? Mas eu quero falar de Isaías, capítulo 53 agora, porque em Isaías 53 existe a
passagem que eu considero também talvez a mais forte de todas para falar sobre isso. Em Isaías 53, começando no verso 4, a Bíblia fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ok, nossas é quem? O profeta fala como representante de toda a humanidade, de toda a nação física de Israel, de todo o povo que ele teria como a sua família espiritual. Eu diria que é essa, a família espiritual dele. Mas vamos lá. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Veja que o castigo que Jesus sofre é um castigo que traz a paz para alguém. Traz paz para quem? Nos traz a paz. As pessoas que são o coletivo no qual Isaías se inclui aqui. Ele tem paz e, juntamente com ele, as pessoas que ele está chamando de nós aqui. Os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz, não que nos traz a possibilidade de paz. E ele diz, e pelas suas pisaduras fomos sarados, nós fomos, né? Fomos é a primeira pessoa plural. Não é que pelas suas pisaduras pessoas foram saradas. Não, pessoas em geral não, nós fomos sarados. Você vê que existe um efeito que resulta disso para pessoas específicas, as pessoas com quem o profeta se identifica. Ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De novo, de nós todos quem? Pessoas que andávamos desgarrados como ovelhas. E é uma ideia de passado. Pessoas que, em tempo, deixam de andar desgarradas. E o apóstolo Pedro aplica isso no Novo Testamento. Você pode procurar lá em 1 Pedro, como ele faz isso. E ele fala que isso aí somos nós. Nós que antes não éramos povo, mas que agora fomos trazidos. Nós que antes estávamos desgarrados, mas agora fomos salvos, né, pelo nosso bom pastor. Continuando agora, então, no verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazer isso com Jesus, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ok, o verso 11 aqui é muito forte, ok? É interessante o que diz a Bíblia aqui. Primeiramente, a primeira parte desse verso diz que ele verá o fruto, o resultado disso que ele faz, do penoso trabalho da sua alma, sua morte tão sofrida. E ele ficará o quê? Satisfeito. Ou seja, o objetivo pelo qual ele vai à cruz será alcançado. Se o objetivo de Cristo, ao ir para a cruz, fosse remir e levar à vida eterna mais pessoas do que, de fato, ele consegue salvar por morrer na cruz pelas pessoas, ele ficaria, em parte, satisfeito, mas em parte frustrado, porque não teria totalmente atingido seu objetivo. Então, assim, é uma realidade que a Bíblia diz simplesmente que ele vai olhar o resultado que vem da sua morte expiatória e fica satisfeito. Quer dizer, o resultado que ele teve é o resultado que ele objetivou desde o início. E aí diz, o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as suas iniquidades levará sobre si. E aqui nós temos aquela frase que a gramática dela tem a questão de causa e consequência. O porquê aqui. Por quê? Por que ele justificará muitos? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Agora, pense comigo. Muitos aqui, não todos, porque não são todos que são justificados, todos da humanidade, mas os que são salvos, os que são justificados, os que têm a justificação, têm essa justificação por quê? A Bíblia diz porque as iniquidades deles levou sobre si. Porque Jesus levou sobre si as iniquidades deles. Se Jesus levasse sobre si a iniquidade dos outros, ele justificaria os outros também. É isso que diz o texto, porque o texto simplesmente diz, porque as iniquidades deles levará sobre si. É por isso que ele justifica essas pessoas. Então, assim, não tem como você dizer, não, a pessoa não foi justificada, mas Jesus levou sobre si as iniquidades dessa pessoa também. Porque se ele levou as iniquidades dela, não tem mais o que ela pagar.
e não resta pagamento pelos pecados dela. E assim sendo, se Jesus levou sobre si os pecados dela, necessariamente essa pessoa terá que ser justificada. Assim, é simplesmente o próprio sentido do verso bíblico que fala isso, sabe? Então, muitas vezes na Bíblia você vai encontrar a Bíblia falando dessa maneira, né? Dando essa ênfase de que o objetivo de Jesus de ir na cruz era salvar aqueles que realmente acabam sendo salvos. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Né? Jesus disse, ninguém tem amor maior do que este, alguém de dar a sua própria vida em favor de seus amigos. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Jesus, a Bíblia fala sobre Jesus como aquele que a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue, ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então, essas muitas passagens na Bíblia trazem essa mensagem, essa ideia de exclusivismo na coisa. Então, assim, eu acho que é necessário avaliar tudo isso, colocar isso tudo na balança e realmente analisar o que é a força dessas expressões na Bíblia e pensar se faz justiça mesmo dizer que Jesus Cristo fez a expiação de todas as pessoas. Porque quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia trata a salvação como um resultado certo do sangue de Jesus. É como diz lá no profeta Isaías, capítulo 49, eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Jesus fala isso para o seu povo, né? E ele teve suas mãos traspassadas por nossas iniquidades. Então, existe algo muito específico aí na maneira em que a Bíblia fala sobre isso. Então, assim, é um assunto complexo, é um assunto que não tem como resolver, né, de uma feita apenas sentar e conversar sobre isso. Eu acho que a pessoa tem que meditar bastante. E, como eu disse, isso não quer dizer que Deus não tenha amor, boa vontade para com as pessoas que não acabam sendo salvas. Mas significa, sim, que a morte de Cristo por alguém definitivamente resulta na salvação daquela pessoa. Agora, eu não estou dizendo que não é necessário que a pessoa creia em Cristo, né? Tipo assim, Jesus morreu por ela, não precisa, né? Não, isso acontece também, mas isso é porque o Espírito Santo trabalha em conjunto com o Senhor Jesus Cristo. A obra da salvação, ela é trinitária. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu pessoas. Então, assim, o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. O livro está lá com os nomes escritos. No dia do juízo, o livro será aberto. Os nomes que estão lá são os nomes que foram escritos ali antes da fundação do mundo, conforme diz Apocalipse. Então, o Pai elegeu pessoas específicas. Ao longo da história, se desenrola o plano de Deus e Deus realiza isso. No momento em que Jesus Cristo vem e ele morre pelos pecados dessas pessoas. Ele expia os pecados desses que Deus colocou naquela lista. E, em todo o tempo, o Espírito Santo, no tempo certo, no momento certo, faz com que o coração dos eleitos, desses que foram predestinados, seja tocado de tal modo que eles recebem a Cristo, que eles amam a Cristo, que eles querem a Cristo, eles sentem o peso do seu pecado e realmente têm seus olhos abertos para verdades espirituais e se rendem a Cristo. Então, essas coisas trabalham em conjunto. Não existe um desfalque entre Jesus morrer por alguém e essa pessoa não vir a se converter, porque aqueles por quem Jesus derramou seu sangue, o Espírito Santo vai e ele chama, e ele traz a Jesus. Então, sempre existe essa colaboração e essa harmonia. Não existe uma coisa que não se segue, não. Agora, deixe-me dizer só uma coisa aqui, então, e eu vou terminar. Se eu entendo a coisa dessa maneira, eu entendo que o meu crer em Cristo, um dom que Deus me deu, porque Deus abriu meus olhos e eu não tive como não enxergar, e quando eu tive esse entendimento concedido, a coisa mais inevitável era que eu iria realmente crer na verdade, porque Deus me fez entender a verdade. Eu não olho para nenhuma obra minha e nem uma decisão minha e digo, aqui está o motivo pelo qual eu estou salvo, porque essas coisas são mais consequência do fato que Deus teve um povo para salvar e Jesus me salvou quando ele morreu na cruz. Eu fui justificado, eu fui perdoado no momento em que eu criei, não antes e nem depois. A justificação é pela fé, mas essas coisas andam em conjunto de uma maneira que são os que Jesus comprou para Deus na cruz, que em tempo são chamadas pelo Espírito Santo e vem a fé. E com esse entendimento, eu acho que isso faz muito sentido com o que o apóstolo Paulo falou quando ele escreveu para os Gálatas e falou assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.
esse gloriar tem a ideia de se gabar, ok? De falar assim, eu terei vida eterna, por quê? E o apóstolo Paulo diz, longe de mim colocar mais alguma coisa na lista. Só tem uma coisa que eu coloco na lista. Sabe o que é? A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu por mim. Por que você tem vida eterna, Paulo? Porque Jesus morreu por mim. Mas, assim, não é porque você criou. Não, claro que eu criei. Mas você sabe por que eu criei? Jesus morreu por mim. Então, tudo gira em torno disso. Eu atribuo toda a minha salvação ao fato que Jesus morreu por mim. E por isso que eu sento com os meus irmãos na igreja e participo da ceia, onde eu participo daquilo que simboliza o sacrifício que Jesus fez. E eu digo assim, essa ceia nós oferecemos ele para nossos irmãos em Cristo. Nós não oferecemos ele para os incrédulos, para o mundo. Nós oferecemos para ele para aqueles que professam fé. E examine-se cada um a si mesmo. Se uma pessoa não for digna e ela não estiver fazendo caso, é entre ela e Deus. Mas a Bíblia diz que a ceia é para ser oferecida para quem? Para aqueles que creem, porque isso é a nossa participação, simbolicamente, no sangue e no corpo de Cristo. Ou seja, até na ceia, estamos ali dizendo que aquela morte não foi por todos, foi por aqueles que creem, que vêm a crer no tempo e no espaço.